Olá, bom dia a todos. Meu nome é Jackson Félix. Hoje eu vou estar apresentando para vocês um seminário da matéria de fenômenos de transporte. O nosso tema é associação de paredes em série, paredes em paralelo e condução de calor através de configurações cilíndricas. O grupo é composto pelo Igor, eu, Juliano, o Júlio, a Leandra e o Liam. Ok, para a gente começar a falar de associação de paredes em série, é preciso inicialmente definir o que é a transferência de calor. Acredito que outros grupos já tenham apresentado essa definição ou definições parecidas com essa, mas vale a pena a gente relembrar hoje. A transferência de calor pode ser definida como sendo a energia térmica em trânsito devido a uma diferença de temperaturas no espaço. Por exemplo, se temos dois corpos, por exemplo, uma garrafa de água, se ela está numa temperatura, sei lá, uns 10 graus, e o meu corpo está 36,5, vai ter, quando há esse contato, tem uma transferência de calor entre o meio aqui, entre os corpos, onde o corpo mais frio vai roubar calor do mais quente. Simples assim, essa é a transferência de calor. Sempre que houver uma diferença de temperatura no meio ou entre meios, haverá necessariamente uma transferência de calor. Existem três tipos de transferência de calor, por três formas diferentes: por condução, convecção e radiação. Para a gente se aprofundar na transferência de calor em paredes em série, a gente vai ver agora o conceito de condução, que é o conceito referente a paredes em série. Usamos esse termo para definir a transferência de calor que ocorre através do meio. Então, necessariamente, na condução precisa ter um meio. Como a gente vai falar de paredes em série, esse meio vai ser uma parede. Aqui também eu trouxe uma figura para ilustrar melhor isso. De um lado da parede, a gente tem uma temperatura 1, que essa temperatura 1 é maior que a temperatura 2, que está do outro lado da parede. Portanto, tem um fluxo de calor que vai da maior temperatura para a menor temperatura. Esse fluxo aqui atravessa a parede, tentando igualar essa temperatura dos dois lados. Para calcular esse fluxo térmico, a gente usa a equação de Fourier. Ela é uma equação de taxa, que é o fluxo Q, é a taxa de transferência de calor na direção x. A gente está considerando aqui uma transferência de calor unidimensional, ou seja, numa única dimensão. A unidade da área pertence à direção da transferência e ela é proporcional ao gradiente da temperatura dt sobre dx nessa direção. O K nessa equação quer dizer a condutividade térmica. Ela é referente ao material, no nosso caso da parede, se é um tipo de tijolos, se for um outro tipo de tijolo é uma outra condutividade térmica, e o sinal de negativo ali que acompanha o K é para a gente identificar que vai do maior para o menor potencial de temperatura aí. Continuando aqui a lei de Fourier, a gente pode abrir aqueles termos sendo a diferença de temperatura sendo D2 menos D1, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Multiplicando essa equação por menos 1, para a gente trocar os sinais ali dos termos, o sinal negativo do K some, o K fica positivo, e o D1 que estava antes negativo fica positivo e o D2 negativo. Aí a gente tem K vezes D1 menos D2 sobre o comprimento L. Portanto, K é igual a ΔT, que é essa diferença de temperatura, sobre o comprimento L, que nesse caso seria a espessura de uma parede, como mostrado aqui na imagem.
Essa imagem fica bem clara para a gente entender como é que ocorre esse fluxo de temperatura, né? De um lado da parede a gente tem uma temperatura, um T1 mais elevado, e do outro lado um T2 mais baixo. Esse fluxo ocorre nessa transferência de temperatura e a gente usa essa equação para calcular esse fluxo. Lembrando que a constante K é a constante de condutividade térmica. Paredes planas em série, elas são paredes compostas. O que é uma parede composta? Primeiro a gente precisa entender o que é uma parede simples. Uma parede simples ela é feita de um único material, do começo ao fim dela, com um único material com uma única condutividade térmica. Já uma parede composta ela é feita de dois, três ou mais materiais. Aí cada material tem a sua condutividade térmica. Isso dá assim uma diferença para a gente calcular o fluxo através dessa parede. Aqui na imagem a gente pode ver três tipos diferentes de materiais juntos formando uma parede. E a gente pode observar pela linha da temperatura que a temperatura ela cai referente a cada material, porque cada temperatura ele caindo tem uma curvatura. Isso é referente à condutividade de cada material, de cada parte da parede. Se a condutividade for maior, vai ser mais rápido, que vai ter essa transferência de temperatura. Se menor, mais lenta. Aqui a gente tem do lado esquerdo dessa imagem uma temperatura mais elevada e do lado direito uma temperatura menor. Embaixo ali temos uma relação com o sistema elétrico, como se cada parede, cada parte dessa parede fosse um resistor num sistema, num circuito elétrico, né? Então ela tem uma resistência para essa transferência de calor, dá uma resistência nessa transferência de calor, dificultando a passagem do calor para o outro lado. Para fazer o cálculo dessas paredes em série, a gente vai precisar modificar aquela equação de Fourier e deixar ela um pouquinho mais complexa. Aqui a gente tem esses cálculos, que o fluxo de calor Q ele é igual ao T1 até o T4. Isso tendo inúmeras diferentes tipos de paredes no meio aí. E para a gente fazer essa conta, mais abaixo a gente vê ali que o R é a nossa relação entre o L, que é o comprimento de cada parte da parede, sobre a constante dessa parte da parede, então a constante de condutividade térmica, multiplicado pela área. Mais abaixo, a gente tem que o R é a somatória dos R totais, que é 1 sobre a área total, multiplicado sobre 1 sobre o H1, que é o meio inicial, mais o L, que é LA é o comprimento daquela parte A, dividido pelo Ka, que é a constante de condutividade do meio A, mais LB, que é o comprimento de B, dividido pela constante de condutividade B do, da componente B. Ali. E assim por diante, até chegar no final, que é 1 sobre H4, nesse caso, que é o meio do lado 4. E isso tudo, a gente, com essa equação toda, a gente consegue calcular o R total dividido pela área. Agora em diante, o Igor ele vai estar demonstrando para vocês alguns outros conceitos de paredes planas em série. Bom, aqui vou falar sobre a resistência térmica. A resistência térmica, ela pode ser feita uma analogia com a resistência elétrica. Aqui temos a analogia de eletricidade com a transferência de calor, onde na eletricidade temos o ΔV, que é a variação de tensão, ela é analogia ao ΔT, que é a variação de temperatura. O I, que é a corrente, que seria o fluxo de elétrons em um determinado tempo, é feita analogia com o fluxo de calor, Q. E a resistência elétrica, dada por ΔV sobre I, a gente pode fazer uma analogia com a resistência térmica,
onde a resistência térmica é o ΔT sobre Q. Existem basicamente três tipos de resistência térmica. Vamos falar primeiro da resistência térmica de condução, dada por RT de condução. Pela lei de Fourier para as placas planas, temos que o Q de condução é igual a K, que é a constante do material, vezes A, vezes o ΔT sobre L. Assim, vamos ter resistência térmica dada por ΔT sobre Q. Substituindo na fórmula anterior, vamos chegar a essa fórmula aqui, onde ΔT sobre Q é a resistência térmica, então vamos ter que a resistência térmica de condução é dada por L dividido por K vezes A. Isso é dado em Kelvin sobre Watt ou grau Celsius sobre Watt. Resistência térmica de convecção, dada por RT de convecção. Pela lei de Newton de resfriamento, a gente tem que o T de convecção é o H vezes A vezes o Ts menos T infinito, que seria dado esse Ts por T menos infinito, podemos substituir ele por ΔT, que é a variação de temperatura. E ainda RT, temos que RT é igual a ΔT sobre Q, substituindo aqui na fórmula, a gente vai passar esse Q dividindo, aqui o resto da fórmula multiplicando para lá, vamos chegar então que ΔT sobre Q é igual a 1 sobre H vezes A, onde temos que a resistência térmica de convecção é dada sobre 1 dividido por H vezes A, que sua unidade também é Kelvin por volt ou grau Celsius por watts. Resistência térmica de radiação. Temos que o fluxo da radiação é igual às constantes dada aqui, vezes a área, vezes essa variação de temperatura, que é elevada ao quarto. Abrindo a variação aqui, vamos ter duas vezes ela elevado ao quadrado. Abrindo mais uma, vamos chegar aqui, onde que essa última parte, Ts menos o T de superfície, vai ser a variação de temperatura. Então, fazendo analogia com a fórmula da resistência térmica, vamos chegar que a resistência térmica é dada por 1 sobre HR vezes A, onde HR é dada por as constantes epsilon, sigma, T ao quadrado S mais T ao quadrado de superfície vezes o Ts mais o T de superfície. E se não tivermos a área da placa? Bom, nesse caso a gente não considera a área da placa. Vamos utilizar que a resistência térmica linha é igual à variação de temperatura dividido por fluxo linha, que é dado pelo Q. A resistência de condução, então, ela vai ficar L sobre K, onde a K é a constante do material, e todas as suas unidades são m ao quadrado vezes o Kelvin sobre watts, ou grau Celsius. Aqui temos a de condução, a resistência de convecção dada por 1 sobre H, e a resistência de radiação dada por 1 sobre o HR. O cálculo de condução. Aqui vamos falar do cálculo de condução para as paredes planas em séries. Eu vou entrar nos exemplos e na analogia com o circuito elétrico. E vamos aplicar a equação do fluxo, ΔT sobre RT, para quaisquer dois pontos que formam um trecho de circuito térmico dado. O circuito térmico equivalente para uma parede composta em série. Bom, aqui temos um tipo de calor, uma temperatura, aqui outro material e outro material, cada um com sua queda de temperatura, e aqui uma temperatura menor do que a inicial. Dadas as formas aqui, vamos chegar à analogia de que este lado aqui existe uma resistência térmica de convecção. Então, vamos fazer a analogia deste lado com essa resistência, que é a resistência térmica de convecção. Já onde tem o material aqui, a resistência térmica de condução,
porque é um material condutor de calor. Então, fazendo também analogia, cada material tem o seu K, sua constante, e os comprimentos. Já a área é igual para todos. Então, fazendo a analogia das paredes em séries com o circuito em séries, vamos ter primeiro a resistência térmica, segunda resistência térmica, terceira resistência térmica, quarta resistência térmica e a quinta resistência térmica. Aqui onde temos a resistência representada em resistências elétricas, em série, pois as paredes estão em série. Aqui seria a fórmula total para esse caso aqui. Como a área é igual, vamos isolar a área, todos são multiplicados pela área. E vamos ter que a resistência térmica total é igual a 1 sobre A vezes 1 sobre H1, que seria a resistência de convecção, mais LA sobre KA, seria a resistência de condução do K1, do material A, o LB sobre KB, LC sobre KC, mais 1 sobre H4, que seria a convecção do lado frio. Isso é igual a resistência total sobre a área. O circuito térmico equivalente para uma parede composta em série paralela. Bom, aqui temos um circuito em série, analogia de um circuito em série, porém aqui aparece um paralelo. Podemos resolver do primeiro caso, que seria a resistência primeira de KE do material E, mais as duas resistências em paralelo do material F e do material G, mais a resistência do material H. Poderíamos também abrir na seguinte equação. O material E, podemos dividir a área dele ao meio aqui, junto com a linha que divide F e G. Tendo, então, uma resistência para a parte de cima e uma resistência para a parte de baixo. E a nossa área vai dividir ao meio, porque a gente divide a figura ao meio. Então, a resistência térmica, neste caso, do primeiro material E, pode ser dividida ao meio, como está aqui no seguinte slide. A resistência de contato. Bom, em sistemas compostos, a queda de temperatura entre as interfaces dos vários materiais pode ser desconsiderável. Mas essa mudança de temperatura acontece. Ela acontece por quê? No meio dos dois materiais, eles existem imperfeição quando eles se juntam. Eles não se juntam totalmente lisos aqui no meio. Essas imperfeições, essas microfissuras, elas se preenchem com ar ou com um fluido que é utilizado. O ar, ele é um mau condutor de calor, então ele vai passar a ser um isolante térmico praticamente. O que vai acontecer? Eles vão se juntar aos materiais e formar pequenas bolsas de ar entre o material, o que vai dificultar a passagem de calor de um material para o outro. Aqui a relação dada da resistência térmica de contato. E a resistência térmica de contato ela depende da rugosidade da superfície, porque quanto maior a rugosidade, maior vão ser os números de bolsas e o tamanho das bolsas de ar. Depende das propriedades materiais também para a condução de calor. A pressão de contato, a pressão com que eles estão se comprimindo um no outro e o tipo de fluido no sistema entre os dois que eu comentei. Utilizando o ar seria um isolante térmico. Aqui temos um exemplo. A parede de 4 metros de altura e 6 metros de largura é construída com blocos. Temos a constante 0,72 watts dividido por metro por grau Celsius. De seção transversal de 18 cm por 30 cm, separados por 3 cm de argamassa. A constante da argamassa, conforme mostrado na figura. Há também o recobrimento de 2 cm de espessura de argamassa em ambos os lados e espuma isolante. Na camada interna, né? A espuma isolante na camada interna. As temperaturas internas e externas são respectivamente de 22 graus Celsius e menos 4 graus Celsius. E os coeficientes de convecção interno e externo são K1 igual a 10 watts por metro quadrado dividido por grau Celsius e H2 igual a 20 watts metro quadrado dividido por grau Celsius, respectivamente. Calcule a perda de calor através da parede, assumindo a transferência unidimensional
e desprezando a radiação térmica. Bom, então aqui seria uma parede que o comprimento dela é 4 metros de altura e 6 de largura. Podemos dividir, como a parede é dada em blocos iguais, podemos dividir em uma pequena parte de 30 centímetros, que vamos pegar um sistema inteiro. E aí é só multiplicar essa quantidade de calor pelo tamanho do sistema, considerando que aqui temos 33 centímetros e ela tem 4 metros de altura. A montagem do circuito térmico equivalente fica, então, a primeira resistência, que seria a resistência do meio de convecção. A segunda resistência, que seria a da espuma. A terceira, que seria a da parede. A quarta entraria uma resistência ligada em série com outros, porém essas três em paralelos, que seria a parte de cima do bloco conta como uma resistência. O bloco, a parte interna do bloco, também conta como uma resistência e aqui conta como outra resistência. Então, nesse caso, temos três resistências em paralelo nesses 33 centímetros, que é entre T3 e T4. Temos de novo a parede do bloco, que é dada por T4 e T5, e o meio convecção, que é dado por T5 e T6, aqui que está em menos 4 graus. Bom, fazendo então as analogias aqui com o circuito elétrico, vamos chegar na resistência total, que é dada por R01, a resistência 1, a resistência de 1 para 2, a resistência de 2 para 3, mais o paralelo das resistências de 3 para 4, que é dado por T34,1, T34,2 e T34,3, primeira, segunda e terceira, respectivamente. Mais a resistência 4,5, mais a resistência 5,6. Aqui chegamos na fórmula, e aqui temos o Q, fluxo, a resistência de convecção, que é 1 sobre HA, e a resistência de condução, que são as fórmulas. Fazendo para cada uma dessas resistências, vamos chegar aqui nos valores delas. Cada valor de cada uma. Aí agora basta substituir nessa primeira fórmula aqui, vamos encontrar a resistência total. Substituindo na fórmula, chegamos que a resistência total é 0,691 watts por grau Celsius, onde vamos achar o fluxo de calor dos 0,33 centímetros, que é referente a um bloco. Isso vai dar um total de 37,63 watts. Como a gente quer saber nos 4 metros de parede e a gente tem os 33 centímetros, apenas o fluxo para os 33 centímetros, então basta a gente multiplicar o fluxo de 4M e analogia com o de 33. Então vamos ter que 4 dividido por 0,33. Vamos ter que o fluxo dos 4 metros é igual aos fluxos do 33 vezes o 4 dividido pelo 0,33 centímetros, que seria o número de blocos nos 4 metros. Chegando aqui então a 456,1 watts. Essa é a resposta final do problema. Oi, meu nome é Leandro e eu vou falar sobre associação de paredes em paralelo. Então, aqui a gente vai considerar um sistema de paredes planas em paralelo, onde o lado vai estar submetido a uma fonte de calor constante e conhecida, e o outro vai estar submetido a como se fosse um abismo de calor também constante e de temperatura conhecida. Desse jeito, vai haver uma transferência de um fluxo de calor que vai ser contínuo através da parede composta. Um exemplo seria a análise da transferência de calor dentro de um forno de cozinha, onde a parte inferior do refratário seria composta por um material com constante K2,
e a parte superior seria composta por um material de constante K1. Agora eu vou falar de algumas características que a transferência de calor entre essas paredes possui. A primeira delas é que todas as paredes estão sujeitas à mesma diferença de temperatura entre elas. A segunda delas é que as paredes podem ser de materiais e de dimensões diferentes entre elas, não necessariamente o mesmo material ou a mesma dimensão. A terceira é que o fluxo de calor total, ela é a soma do fluxo do calor de cada uma das paredes individualmente. E essa soma seria o fluxo total. Meu nome é Juliano, vou explicar um pouco sobre a parte matemática da associação de paredes em paralelo. Temos, como visto na imagem, duas paredes com constantes de condutividade diferentes, espessuras diferentes e áreas diferentes, medidas pela mesma diferença de temperatura. Como dito pela Leandra, o fluxo de calor total é igual à soma do fluxo de calor de ambas as paredes. Mas para calcular o fluxo de calor, a gente tem que usar a seguinte equação. O fluxo de calor é igual a constante de condutividade vezes a área sobre a espessura vezes a diferença de temperatura. Como as duas paredes estão submetidas à mesma diferença de temperatura, a gente pode escrever a equação dessa forma. Como o fluxo de calor total é a soma do fluxo de calor que passa entre as paredes, a gente pode pegar a fórmula que eu falei para calcular o fluxo de calor e fazer a seguinte fórmula. Mas a resistência térmica é calculada como a espessura sobre a constante de condutividade vezes a área. Se a gente mexer um pouco nisso, a gente tem que a constante de condutividade vezes a área sobre a espessura é igual a 1 sobre a resistência térmica. Assim, temos que a condutividade térmica total pode ser descrita como 1 sobre a resistência térmica da parede 1 mais 1 sobre a resistência térmica da parede 2 vezes a diferença de temperatura. Então, a gente pode chegar numa equação geral que seria o fluxo de calor total é igual à somatória de 1 sobre RI vezes a diferença de temperatura entre as paredes. Podemos fazer uma analogia do conteúdo estudado com o estudo na eletricidade, onde a gente tem a associação em paralelo de resistores, que é dado por o inverso da resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 até Rn, do número de resistores. Então a gente pode fazer um estudo das paredes de forma semelhante, sendo que se a gente pegar paredes associadas duas a duas, a gente pode usar uma fórmula que RI é igual o R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. A gente também pode fazer uma analogia na matéria com a lei de Ohm, onde que a gente tem que a corrente é igual à razão entre o inverso da resistência equivalente pela variação de potencial elétrico. Dessa forma, o cálculo do fluxo de calor é igual, se você for analisar as duas fórmulas. Considerando o sistema de paredes planas, em paralelo, submetida a uma fonte de calor de um lado, a um sorvedouro de calor do outro lado, mesmo ΔT, ou seja, eu tenho que ter as mesmas temperaturas interna e externamente, isso aqui é importante, e aqui seria a representação. Então, seria, por exemplo, uma parede uma parede com janela, né? Então, onde o material 1, por exemplo, é o tijolo e o material A2 seria o material da janela, pode ser de madeira, por exemplo, né? Seria um tipo de associação em paralelo. Foi comentado o mesmo ΔT, porque em função da resistência que eu tenho nesse material, eu posso ter diferenças de temperatura. Então pode acontecer de se medir a temperatura, por exemplo, aqui na parede, na onde tem o tijolo, está, por exemplo, 20 graus, enquanto que na janela, por exemplo, está menos 15, está 15, por exemplo. Pode haver essa diferença. Então, estar o mesmo ΔT tem que fazer parte das hipóteses que a gente vai utilizar para resolver os problemas. Se eu não considero isso como hipótese, eu posso considerar, a minha resolução vai estar errada, porque não necessariamente eu vou ter essa mesma temperatura. Então, por isso que eu tenho que considerar como hipótese.
E essa hipótese que a gente vai considerar, seja ela qual for, em qualquer problema que for, ela tem que ser razoável. Não adianta eu considerar, digamos que aqui seja, nesse exemplo que eu dei, né, 50 graus em um material e no outro seja 5. E eu falo que é mesmo ΔT, eu vou estar errando, eu sei que eu estou errando, não vai estar representando o meu problema. É isso que eu quero dizer. Bom, feito essas ressalvas, o que nós temos? Que o Q1 ponto é K1 vezes área 1 dividido por L1, que multiplica T1 menos T2. O Q ponto 2, o Q ponto 2 é igual a K2 área 2 dividido por L2 vezes T1 menos T2. O que nós temos, né? O Q ponto é Q1 mais Q2, Q ponto 1 mais Q ponto 2, que vai ser igual a K1 área 1 dividido por L1 vezes T1 menos T2, mais K2 vezes área 2 dividido por L2, que dá T2 vezes T1 menos T2. Colocando evidência, eu fico Q ponto igual K1 vezes área 1 dividido por L1, mais K2 vezes área 2 dividido por L2, que multiplica T1 menos T2. Ou posso escrever 1 dividido Q ponto igual a 1 dividido por R1 mais 1 dividido por R2, que multiplica T1 menos T2. Ou T1 menos T2 dividido por um R total. Ou, genericamente, Q ponto igual a ΔT total dividido por RT, que é o R total, aonde até aqui não mudou nada, essa expressão aqui não tem nada de diferente para em série, exceto pela forma como eu calculo a resistência. Então, 1 sobre a resistência total vai ser igual ao somatório de I até, igual a 1 até N de 1 dividido por RI. Então, se eu tiver 10 resistências, teria 10 frações aqui. Aí eu teria que fazer a conta de cada uma, inverter e achar os valores correspondentes. Condução de calor através de configurações cilíndricas. É um problema de considerável importância prática, é o da condução de calor através de um cilindro circular vazado. Considerando um cilindro homogêneo vazado, de raio interno RI e raio externo RE, e suponhamos que a temperatura seja a interna TI, a externa TE, e elas sejam mantidas constantes. Só que a gente precisa ter em consideração que a temperatura interna tem que ser maior que a externa. Assim, a condução do calor vai de dentro para fora do cilindro. Assim, temos a primeira fórmula. H igual a menos Ka multiplicado pela derivada de T em relação ao raio. A área efetiva de transmissão do calor é a superfície lateral do cilindro, então a gente tem 2πrl. Em uma condição de regime estacionário, separando as variáveis, a gente tem HDR sobre 2πrkl, que é igual a menos a diferença de temperatura. Integrando a primeira parte pela integral definida dos raios RI e RE, de HDR sobre 2πrkl, que é igual a menos a integral definida pelas temperaturas, TI e TE, derivada TT. Então, como resultado, temos H igual a temperatura interna menos temperatura externa, multiplicado por 2πkl sobre Ln dos raios, externo sobre o interno. E assim temos que a taxa de calor é inversamente proporcional a Ln dos raios, ao logaritmo natural. E a temperatura dada em certo ponto, Tr, digamos, é obtida integrando a equação número 4, do raio interno Ri até um raio dependente R. E utilizando o resultado da equação 5, temos que a integral definida pelo raio interno até o ponto do segundo raio, de H sobre K 2πl, multiplicado pela dr sobre R, menos a integral definida das temperaturas dt. E resolvendo, temos que a temperatura no ponto R é igual à temperatura interna, multiplicado pela temperatura externa menos a temperatura interna sobre o Ln dos raios externos sobre o interno, multiplicado pelo Ln do raio no ponto sobre o raio interno.
E com essa dependência R, a gente consegue montar esse gráfico e a gente consegue ver a dependência do R em relação à temperatura. E com a equação número 5, encontramos que a expressão para a resistência térmica é RT igual a Ln dos raios externo sobre o interno sobre 2πkL. E o esquema para a condução de calor numa estrutura composta com simetria cilíndrica, por exemplo, dois cilindros, um dentro do outro, um maior, outro menor, a gente tem que K1 e K2 são os cilindros, o primeiro e o segundo, R1, R2 e R3 são os três raios, e TI e TE são as temperaturas interna e externa. A gente pode repetir o mesmo procedimento adotado para o caso da estrutura plana. O raciocínio em termos da analogia do sistema elétrico fornece a taxa de transmissão de calor desta forma. Assim, temos que H é igual a temperatura interna menos temperatura externa, sobre Ln dos raios R2 sobre R1, sobre 2πk1L, mais Ln do raio R3 sobre R2, sobre 2πk2L. Usando a equação 8, podemos expressar que H pode ser em termos de resistência térmicas, RT1 e RT2. Assim, H é igual a temperatura interna menos a temperatura externa sobre a resistência térmica 1 mais a resistência térmica 2. E, obviamente, verificando a analogia do sistema elétrico, temos que a resistência térmica é igual à soma das resistências térmicas 1 e 2. Pode ser entendido que essa resistência térmica é equivalente a de dois cilindros em série. Exercício sobre conduções de calor através de configurações cilíndricas. Então, vou primeiro ler o exercício e coletar os dados aqui. Um tubo de aço contém um diâmetro interno de 4 polegadas, diâmetro externo de 6 polegadas e possui um coeficiente de condutividade térmica, KT, de 60 watts por metro Kelvin. Dentro deste tubo passará um vapor de água superaquecido a 480 Kelvin. Então, se o tubo tem esse coeficiente de condutividade térmica muito alto, provavelmente a temperatura dele vai estar em torno dos 480 Kelvin. Então, por questões de segurança, deve-se manter a parede externa do tubo a uma temperatura ambiente de 298 Kelvin. Quando atingir condições estacionárias, para isso foram instalados dois isolantes combinados que alcançaram este resultado. O primeiro isolante é de lã de rocha. Tem um coeficiente de 0,028 watts por metro Kelvin, muito baixo comparado com o tubo, com diâmetro de isolamento de 12 polegadas. E o segundo é poliuretano e tem esse coeficiente, 0,016 watts por metro Kelvin, com diâmetro de isolamento de 13,5 polegadas. Dentro dessas condições, calcule: A. Determine a perda de calor para 120 metros de comprimento total do cubo. B. Determine a temperatura da interface entre o tubo e a lã de rocha. E C. Determine a temperatura da interface entre os dois isolantes. Aqui a gente tem um desenho, onde essa parte branca será onde está passando o vapor, o cinza o tubo, o verde o primeiro isolante e o azul o segundo isolante, com determinados raios e as temperaturas de cada seção aqui. Para a letra A, determine a perda de calor para 120 metros de comprimento total do tubo, a gente vai primeiro ter que calcular a resistência do tubo. Só que antes disso, a gente vai ter que converter as medidas para o sistema internacional. Os diâmetros estavam todos em polegadas, então agora eu vou ter que encontrar os raios e converter para metros. Então, transformar as unidades, o raio 1, o diâmetro 1 era 4, dividido por 2, para achar o raio, e vezes 0,0254, que é para converter para metros. O raio 2 era 6, o diâmetro era 6, aliás, o raio dividido por 2 dá 3, vezes polegadas, vezes o 0,0254, 0,762 metros. Vou fazer isso também para o raio 3, onde o diâmetro era 12 polegadas e o raio é 0,1524 metros. O raio 4, o diâmetro era 13,5 polegadas e o raio ficou 0,17145 metros. Agora os primeiros cálculos. Primeiro a gente vai ter que calcular a resistência do tubo, para calcular a resistência total do sistema, para a gente encontrar a perda de calor que teve.
Então, a resistência do tubo, ela é ln de R2 sobre R1, porque o tubo fica entre o raio 2 e o raio 1, dividido por 2π vezes a constante, o coeficiente do tubo, vezes o comprimento. Então, a gente substitui os valores e chega nesse resultado. 8,962746,695 vezes 10 a menos 6 Kelvin por watt. A gente vai fazer isso com o isolante A, encontrando a resistência A. O isolante A se encontra entre o raio 3 e o raio 2. E a constante dele, o exercício deu. A gente substitui os valores e encontra o valor dele. 32.832,678,59 vezes 10 a menos 6 Kelvin por watt. Para o isolante B, a gente faz a mesma coisa. Ele está entre o raio 4 e o raio 3. Ele é a parte mais externa. E a constante o exercício deu. Substituindo os valores, a gente chega nesse valor de 9.763,41.267,6 vezes 10 na menos 6 Kelvin por watt. Agora a gente soma as três resistências e encontra a resistência total para encontrar a perda de calor. A resistência total vai ser 42.605,05401 vezes 10 a menos 6 Kelvin por watt. Então aqui a gente vai fazer o cálculo para determinar a perda de calor mesmo, que é menos a variação da temperatura dividido pela resistência total. A variação de temperatura, no caso, vai ser do T4, que é a parte mais externa, até o T1, que é a parte mais interna. Então é perda total, dividido pelo R total que a gente calculou no item anterior. Então a gente substitui os valores, faz o cálculo e chega no valor de 4.271,793,699 watt. Para encontrar a temperatura da interface entre o tubo e a lã de rocha, a gente vai ter que olhar aqui. O tubo é a parte cinza, a lã de rocha é a parte verde. Então a gente precisa encontrar o T2 que está aqui entre eles. Os cálculos, a gente usa a mesma fórmula do item anterior. A variação de temperatura dividido pelo R total. Só que nesse caso a variação de temperatura vai ser entre o T2 e o T1, que é o tubo. E a resistência total seria só o tubo, porque a gente não vai considerar todo o sistema, a gente precisa só até aqui no T2. Isolando o T2, que a gente pode fazer, e substituindo os valores, a gente vai encontrar a temperatura 2, que é 479,961713 Kelvin, que é quase a mesma dos 480 Kelvin, que é a temperatura do gás, do vapor, aliás, que passa aqui dentro. Determine a temperatura da interface entre os dois isolantes. Então, entre o verde e o azul seria o T3 aqui. Para os cálculos, a mesma fórmula, Q igual a menos a variação de temperatura dividido por resistência total. Só que nesse caso, a gente precisaria do T3 aqui. Então, T3 menos T2 dividido pela resistência do A. A gente também poderia fazer na parte T4 menos T3 dividido pela resistência do B. Mas eu optei por esse caminho da resistência A. Então, a gente isola o T3 e substitui os valores e vai encontrar a temperatura de 339,72.845 Kelvin. Se a gente quisesse tirar a prova real e fazer a temperatura T4 aqui, a gente chegaria no valor de 298 Kelvin que ele fala no enunciado.